Como empreender num cenário de crise? Como compreender todas as mudanças que acontecem em cenários como esses? Não é? Isso é muito importante para que você não só saia ileso de um processo de crise, como também você tenha a oportunidade de lucrar com a crise, de ganhar com a crise, de se posicionar melhor com a crise, de empreender da maneira certa num cenário de crise. De novo, eu não gosto de crise, mas se ela vem, eu preciso saber como eu vou me posicionar para que eu tenha uma ação produtiva e eu possa tirar proveito dessa situação que não é positiva, mas eu posso tirar proveito dela. Então, é sobre isso a nossa aula de hoje, não é? É sobre este assunto. E aí, nos valendo da experiência que vivemos, não é? Eu comecei a minha trajetória profissional com 19 anos de idade, em 1991. Em 1991, a gente vivia o período pós-Plano Collor. Talvez você tenha estudado isso na escola. A gente viveu isso na prática. E foi um dos cenários mais caóticos, do ponto de vista econômico, que nosso país viveu. Porque o Plano Collor ele se resumiu no confisco da poupança, não é? Ou seja, você tinha lá vamos supor, você tinha lá 30 mil reais numa poupança que você levou 10 anos juntando. E aí o governo decidiu, olha, acima de 5 mil reais, esses números são fictícios só para você entender a mecânica, acima de 5 mil reais está confiscado. Ou seja, você levou anos para juntar 30 mil reais. De repente estava pensando em comprar um apartamento, de repente pensando em investir num negócio. E o governo vem e toma o seu dinheiro, o que eles chamaram de um empréstimo compulsório, um confisco desse dinheiro, com a promessa que um dia ele seria devolvido. Não é? Fato é que muita gente quebrou por causa disso, porque contava com aquele dinheiro para capital de giro e para outras coisas. Não é? Então foi um cenário de desespero. Teve gente que se matou, não é? Foi um cenário horroroso. Né? Um cenário onde o mercado não tinha liquidez, não tinha dinheiro, as pessoas não tinham dinheiro. E foi nesse cenário que eu comecei a aprender a vender. Comecei a trabalhar como vendedor de um curso de inglês, não é? Onde a gente precisava vender curso de inglês numa época que curso de inglês não era tão importante como hoje. Hoje em dia, todo mundo sabe que falar inglês é importante. Naquela época, a gente tinha que vender a ideia de falar inglês para depois vender o curso de inglês. Não é? Agora, essa foi a minha escola. Fala um pouco da tua escola, Magaldi. Como eu disse, Flávio, nessa época... O que você fazia em 1991? Não, 90, como eu entrei em 88, 91 eu estava vendendo amendoim. E aí, justamente, essa história, eu vendia amendoim para depósitos atacadistas, para varejistas, que de uma hora para outra o cara ficou com, acho que era 50 reais, era um dinheiro irrisório, né? O que a gente teve que fazer? Vender mais. Não, porque aí o que acontece? Faltou capital de giro na empresa, o cara não tinha como pagar, nós começamos a trabalhar com a mesma perspectiva, né? Aliás, tem um dado interessante você falando, né, Flávio? Praticamente todos os nossos estudos de caso, os empreendedores dos nossos estudos de caso, todos passaram por essa fase. Essa fase? Todos. Todos. Tanto que nos documentários, se você for olhar, sempre tem um Collor aparecendo no documentário, né? Um jornal nacional, né? E todos passaram e superaram essa fase, né? Foi muito difícil, muito complicado, mas é o que tínhamos para o momento. Bom, a primeira coisa é o seguinte, crise não se nega. Crise não se nega. Caramba. Existe uma postura positivista que busca ignorar a existência da crise. Crise não se nega, ela existe. Crise se atropela. É diferente de negar. Eu, por exemplo, eu passei por vários momentos de crise. O último deles foi em 2008. Sim. A crise de 2008 nos mercados de capitais foi uma crise forte. Muito forte. Não é? E eu lembro que eu falava lá na empresa, olha, gente, vocês estão sabendo da crise aí? Pois é, gente, eu decidi não participar dessa crise. Não quero brincar. Nós não vamos participar dessa crise. Então a gente não participou. Agora, a gente não negava a existência da crise. Então a crise não se nega. Você enxergar um processo de crise não significa que você é negativo, que você é pessimista, não é? Não significa isso. É importante, mas por que é importante você realmente identificar que existe a crise? Porque na crise existem muitas oportunidades. Isso é quase que um clichê. Crise é sinônimo de oportunidade. Vocês já ouviram falar nessa frase? É quase que um clichê. Mas eu vou usar esse clichê aqui hoje e vou mais ou menos procurar ilustrar de algumas formas por que crise é oportunidade.